como nós chegamos a informar já nessa edição, a seção do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, cobrou a responsabilização dos financiadores do ataque a Brasília e também defendeu que os manifestantes presos tenham garantido o direito à audiência de custódia com a participação de um advogado. Então, sobre esses posicionamentos, nós vamos conversar agora com o secretário-geral da OAB do DF, Paulo Maurício Siqueira, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite a todos. Perfeito. Doutor, gostaria que o senhor trouxesse mais informações acerca desse ofício enviado ao TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que trata especialmente da necessidade de que os ritos sejam respeitados, a necessidade de que esses presos, esses detidos tenham o acompanhamento de um advogado. Que outras irregularidades a OAB do Distrito Federal está apurando? Que medidas foram solicitadas ao TRF1, doutor? Na verdade, eu já lhe atualizo, além do ofício. Na tarde de hoje, nós tivemos reunião com os presidentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com a direção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF, com representantes do Ministério Público Federal e aqui do DF, também com as defensorias públicas, para ajustar os procedimentos de realização dessas audiências de custódia. Depois daquele ofício que você bem noticiou, tivemos essa reunião e detalhamos os procedimentos para que se tenha ali a forma mais célere, mais eficaz de atendimento dessas pessoas que hoje se encontram presas aqui no Distrito Federal. O que ficou basicamente acertado é que vai se buscar a maior celeridade possível, como disse, vai se resguardar o direito de defesa deles para que a advocacia contratada tenha sua participação assegurada nas audiências e os que não tiverem advogados contratados que tenham a devida atenção e atendimento pela Defensoria Pública. Então, as entidades se reuniram hoje, organizaram esses trâmites, são muitas audiências, serão quase 30 audiências realizadas simultaneamente em ambiente virtual, dezenas de juízes, membros do Ministério Público, advogados, para que possa dar vazão a essa demanda enorme que aguarda aqui atendimento do Poder Judiciário. Agora, secretário, falávamos há pouco, inclusive com o senador do Podemos do Espírito Santo, Marcos Duval, a respeito da situação desses detidos. No caso, agora fala dos detidos na Academia Nacional de Polícia Federal. E temos informações de que lá estão ou estavam acampados no quartel do Exército, pessoas que participaram de alguma forma ou estavam no local da invasão, da depredação e, segundo o senador, até turistas que estavam no local chegaram a serem detidos junto com o grupo e levados para esse local que é a Academia Nacional de Polícia Federal. Ou seja, são várias condutas sendo averiguadas dentro de um mesmo fato. A própria entidade se manifestou a respeito disso, da necessidade dessa separação, da responsabilização por esses ataques também. Isso, nesta fase, já é levado em consideração ou só mais adiante? Desde domingo, a Ordem dos Advogados do Brasil, Distrito Federal, oficiou as autoridades competentes exigindo a responsabilização de todos e todas que tiveram participação ativa ou omissa nos atos absurdos que tivemos aqui na nossa capital naquela noite fatídica. E temos acompanhado a atuação das autoridades competentes e buscado aqui esse esclarecimento. A Polícia Federal realizou as prisões, acompanhado das forças de autoridade aqui locais, e tem buscado esclarecer os fatos. As pessoas foram ouvidas, estiveram em condições, dentro desse caos, que era possível, e nos pareceu em visitas que fizemos razoáveis, obviamente, estavam presas, não era o ideal, mas que reservou-se ali alimentação, dignidade, banheiros, etc. Dentro do possível, foi bem fornecido, as notícias também mostraram isso, e agora compete ao Poder Judiciário buscar a verdade e responsabilizar quem de fato cometeu esses crimes absurdos na nossa capital. Perfeito. Paulo Maurício Siqueira, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal.
E agora, doutor, vou chamar o seu colega comentarista aqui da Jovem Pan News, Clever Vasconcelos, para elaborar a próxima questão. Clever, contigo. Olha, só um dado interessante aqui, uma satisfação poder falar com o doutor Paulo Maurício no DF. Veja bem, as audiências de custódia na capital paulista, geralmente a média de presos numa capital paulista por final de semana são 100, 110 presos, né? E nós temos aqui um contingente de mais ou menos 12 promotores de justiça e 12 juízes de direito nos finais de semana para presidir esses atos. Imagine só, de uma quantidade superior a 1.000 pessoas presas nesse evento que aconteceu nesse final de semana. Então, na verdade, não é nem uma pergunta, mas um agradecimento à mobilização da OAB do DF, à mobilização do Poder Judiciário e do Ministério Público no Distrito Federal, no sentido de providenciar que cada um seja ouvido. E como o doutor Paulo Maurício falou, resguardada a situação peculiar de cada preso. Porque essa é a finalidade da audiência de custódia. Verificar se houve abuso ou violência psicológica ou física na prisão, resguardando o direito daquele que foi preso. Então, é importante isso. Mais uma vez, ressaltar aqui, eu estava ouvindo o senador do Podemos, do Espírito Santo, dizendo que houve ansiedade. Isso é natural. Todo preso tem ansiedade, tem medo, isso é natural da prisão, né? Fazendo as audiências de custódia, nós percebemos a manifestação do preso de inconformismo com aquela prisão. E também fiquei muito feliz com o dado que o senador trouxe dos médicos e socorristas naquele lugar, providenciando atendimento àquelas pessoas que tiveram algum tipo de anomalia. Então, eu acho que o poder público está cumprindo o seu papel, a Ordem dos Advogados do Brasil também cumprindo brilhantemente seu papel, o Ministério Público e o Poder Judiciário contribuindo para que tudo saia dentro da legalidade e cada um sendo responsável na medida da sua culpabilidade. Então, é esse o ponto. E a minha pergunta não, é um agradecimento à Ordem dos Advogados do Brasil, do DF. Seu comentário, doutor. Cleber, nós estamos aqui realmente no trabalho hercúleo para tentar dar vazão a essa enormidade de pessoas que aguardam a atuação do Poder Judiciário. Como disse, nós queremos e exigimos a responsabilização de quem cometeu atos criminosos, mas nunca sem deixar de respeitar o devido processo legal e a atenção aos direitos humanos que o Poder Judiciário e o Estado brasileiro precisam resguardar. A Ordem está atenta desde a noite de domingo, a OAB esteve presente, temos acompanhado todos os atos, as autoridades públicas aqui, reconheçamos, têm buscado atender a essa demanda inimaginável, vocês não conseguem ter a noção de quanto está difícil dimensionar essa quantidade. Ninguém está preparado para prender 1.200 pessoas ao mesmo tempo. Mas o Estado aqui conseguiu, até agora, vencer bem esses desafios. As audiências de custódias devem demorar alguns dias para serem finalizadas, é humanamente impossível fazer nos prazos mais céleres do que já estão sendo realizadas, e a gente espera que haja a responsabilização e a individualização de cada conduta. Os que tiveram uma responsabilidade maior, que paguem devidamente por isso. Os que eventualmente estavam numa situação de apenas estar visitando um local, ou estar ali num ambiente na hora errada, no lugar errado, como diz o outro, também tenham a sua situação devidamente verificada. E é isso que a advocacia e a Defensoria Pública vão buscar defender na sequência desse processo. É isso. A atuação da OAB do Distrito Federal em meio às detenções das pessoas que participaram dos atos no último domingo em Brasília em destaque nessa entrevista com o secretário-geral da OAB do DF, Paulo Maurício Siqueira, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Boa noite, seguimos sempre à disposição.